senhores telespectadores, estamos no alto de uma serra, a Serra de Alcaravela, um sítio onde ainda pouca gente veio, e é por isso que nós cá viemos. Tem na nossa frente uma vasta paisagem, há uma povoação relativamente próxima, é a Vila do Sardual. Lá ao fundo há uma mancha branca que representa já uma cidade grande, é Abrantes. Naquela direção fica o Ribatejo, na minha frente fica a Beira Baixa, para além é o Alentejo. É aqui neste ponto que se unem as três províncias, Ribatejo, Beira Baixa, Alentejo. Uma região cheia de interesse e quase desconhecida. Vamos hoje visitá-la. A freguesia de Alcaravela é muito curiosa por uma razão. Não existe nenhuma aldeia chamada Alcaravela. O que há aqui é 19 lugares pequeninos, e são esses 19 que no seu conjunto formam a região da Alcaravela. Nenhum se chama Alcaravela. Por exemplo, este em que estou chama-se Santa Clara. Bom, e vim a este por uma razão especial. Está aqui a única escultura que há em todo o concelho. E é uma escultura que, a meu ver, merece uma referência muito especial. É um busto de um professor de Coimbra, o Dr. Serras e Silva, que nasceu aqui. O busto fica entre a casa em que nasceu, que é aquela, e a escola primária que frequentou, que foi esta. Este homem, garotinho, nascido aqui, não era gente rica, vai para Coimbra, faz-se professor, diz aqui, por lente de medicina, é verdade, mas não é como lente de medicina que ele se torna um homem notável. É sobretudo como pessoa que tem uma noção clara da importância da pedagogia. Para ele, o problema do ensino em Portugal não se desligava da questão pedagógica, isto é, da maneira de ensinar essencial. Foi inspirado exatamente nele que um dia escrevi: tanto custa ao Estado ensinar bem como ensinar mal. A única diferença é que ensinar mal sai mais caro. Isto continua a ser verdade. Dr. Serras e Silva toda a vida teve essa preocupação e toda a vida, depois primeiro como professor, depois como diretor-geral da saúde escolar, teve a preocupação de melhorar a forma de ensinar em Portugal. É uma coisa que as pessoas continuam a não querer saber. É professor, tem aula, são 50 minutos, agora já não são 50, são 70 ou não sei o quê. Ó senhores, o que interessa é a maneira como se ensina, e não se esqueçam, ensinar mal pode ser mais fácil, mas fica muito mais caro. Mas aqui nos lugares da Alcaravela há uma outra coisa que eu não posso deixar de dizer. É o extraordinário jeito de mãos da população. Faz agora 10 anos, as senhoras daqui, destes lugarzinhos pequenos, organizaram-se numa cooperativa, a que dá um nome muito bonito, Arte Linho, portanto, a arte do linho. Bom, a cooperativa faz isto. Tem os campos, prepara-os, semeia o linho. Eu tenho aqui, isto é a semente do linho. Depois do linho nascido, isto já é linho nascido, é preparado, são as meadas do linho, isto é tecido nos tiares, e depois sobre o tecido fazem-se bordados
bordados que eu acho realmente muito bonitos, como, por exemplo, este, inspirado nos temas de Castelo Branco. Eu falo nisto porque penso que o bom gosto, a habilidade manual, é um dos caminhos que nós podemos ter no futuro. E, nesse sentido, esta empresa de senhoras dos lugares remotos da Alcaravela é um exemplo para muitas outras terras portuguesas. A história da região, de toda esta região de Sardual, é no fundo a história da vida rural portuguesa, e é uma história que nunca ninguém escreveu, porque também há uma história silenciosa, uma história que é essencial para perceber o país, mas que nunca foi escrita por ninguém. Uma história sem grandes acontecimentos, sem batalhas, sem heróis, sem datas célebres, sem monumentos, mas que é a história do amargo pão que o povo come, é a história da vida destas aldeias. Eu estou aqui num lugar que acho que é ótimo para evocar um pouco dessa história. Este lugar é um morro, uma colina, tem 4 moinhos. 4 moinhos que serviam, evidentemente, para moer o cereal. 4 moinhos a moer o pão. A aldeia onde ficam os moinhos já tem um nome mais moderno que o do tempo dos moinhos. Chama-se Entre Vinhas, porque de um lado e do outro da aldeia havia grandes vinhas. Hoje não há nem cereal, nem vinhas, e os moinhos estão de pé foi porque a Câmara há pouco tempo, e bem, os mandou restaurar e vão servir de atração turística. Das vinhas ainda restam algumas vides agonizantes de vinhas que morreram há 15, há 20, há 30 anos. Mas as vinhas e os sotos e toda esta economia rural começou a morrer há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos, com a invasão do pinheiro. Essa história também é muito interessante porque é a história da florestação do país. Olhem, faz agora 100 anos. No ano de 1901, foi criada a Direção dos Serviços Florestais. O país estava em grande parte deserto de árvores, as dunas do litoral eram grandes areais que estavam a invadir o país e era absolutamente urgente transformar as dunas em pinhais, em florestas. A Direção dos Serviços Florestais prestou esse enorme serviço. O que eram areais estéreis foi transformado em pinhais que foram durante muitos anos fontes de riqueza. É claro que executores menos hábeis levaram o pinhal não só nessas terras que tinham mesmo que ter pinhal, levaram para toda a parte, para o centro do país, onde quer que havia baldios, meteram pinhais. E isso afogou as aldeias. Isso acabou com as vinhas, acabou com o pastoreio, acabou com a pequena economia rural que vinha desde séculos e séculos. Ficaram grandes pinhais com aldeias semidesérticas. Bom, até que tudo muda, mudam tempos, mudam as vontades, e a certa altura um governo novo disse: não, esta coisa de acabar com os baldios, os pinhais, isso não pode ser. E acabaram então as florestações, entregaram tudo ao domínio privado, e aí quem, em vez de pinhais, apareceu outro mal ainda maior. Foram os eucaliptos. À invasão dos pinheiros bárbaros, sucedeu-se a invasão dos eucaliptos selvagens. Estamos agora nisto, estamos agora numa luta, está-se a discutir. Eu confesso, sou pelo pinheiro e sou contra o eucalipto. Bom, mas era do Sardual que eu queria falar.
Eu penso que a origem e a importância histórica do Sardual se explica perfeitamente pelas condições geográficas. Está na nossa frente, podem ver que há um morro, esse morro está cingido por duas ribeiras, portanto é uma fortaleza natural que tem como muralhas duas ribeiras. Essas ribeiras vão dar a uma outra ribeira, que é a de Alferrarete, que desagua no Rio Tejo. E o Rio Tejo passa a 5 km daqui. Ora, o seu telespectador agora pode refazer este quadro. Quase à beira da principal estrada peninsular, que é o Rio Tejo, há um morro que é uma fortaleza natural. Bom, aí necessariamente estabeleceram-se populações desde épocas muito antigas. A terra era importante, e a prova está nisto. Os reis tinham aqui um passo. Há diplomas do rei Dom Pedro, Pedro Cruel, Pedro I, depois do filho, do Dom Fernando, depois olhem, há até um diploma da Rainha Santa Isabel sobre esta terra, depois do Dom João I, depois do Dom João II. Quer dizer, os reis de Portugal gostavam de vir aqui para o Sardual. Porquê? Porque a boa explicação é esta. É que, de facto, era possível vir de Lisboa ao Sardual sem dar praticamente um passo. Eles ali, no terreiro do Paço, metiam-se nos barcos reais, que subiam o rio, vinham até um porto que fica a poucos quilómetros daqui, a 4 ou 5. Eu julgo que isso, essa proximidade de Lisboa por uma via, uma grande via fluvial, é que está na origem da importância histórica que o Sardual assumiu. Assim como o que está na origem das razões que levaram o Sardual a declinar está no facto do Rio Tejo deixar de ser navegável, deixou-se poder vir de Lisboa até aqui de barco, claro, e de a grande linha que vai substituir os rios, e que é o comboio, ter passado longe do Sardual. O comboio não veio por aqui, porque as pessoas, enfim, nessa altura, por qualquer razão, não quiseram cá o comboio perto da terra. A partir desse momento, as terras que se desenvolvem mais depressa são as que estão diretamente servidas pelo comboio. Um caso bem emblemático é o do entroncamento. O entroncamento nem sequer existia quando o Sardual já tinha mais de 1000 anos. Bem, e hoje o entroncamento é uma grande cidade e o Sardual não é, porque realmente são os caminhos que fazem as terras. Este nome Sardual causou sempre uma certa perplexidade. Sardual. Bom, assim, à primeira vista, Sardual faz lembrar Sardão, portanto, com certeza, havia aqui muitos sardões, chamaram isto o Sardual. Bom, é claro que isto é uma etimologia popular. Ninguém nos garante que não haja alguma ligação entre Sardão e Sardual, mas também nenhuma prova há de que assim seja. Aliás, devo-lhes dizer que aqui não há mais sardões do que em qualquer outro sítio. Eu tenho andado aí a percorrer esses montes, ainda não vi nenhum. Então surgiram outras explicações. Uma que teve o privilégio de ser adotada por uma Câmara que mandou pintar uma bela obra de arte para relembrar, é de que também se chamava Sardão a uma espécie de mato bravio, uns carrascos, anões pequenos, que existem aqui muito nestas serranias. Bom, aí estavam, seria Sardual por causa desses sardões. Acontece
que o nosso Gil Vicente, por qualquer razão, simpatizava com o Sardual. E por 3 vezes ele fala no Sardual. Uma delas é no Alto Pastoril da Serra da Estrela, em que se põe a Serra de Estrela, a dizer para um folião aqui do Sardual, porque os homens daqui tinham fama de ser muito bailadores, muito alegres, muito contentes, e a Serra diz para o folião: peço-vos que canteis à guisa do Sardual, quer dizer, à maneira do Sardual. E o folião responde: esse é outro Carrascal, esperei ora e vereis. Quer dizer, quando lhe falam no Sardual, ele diz: é o outro Carrascal. Relaciona a palavra Sardual com a palavra Carrascal, o que sugere que Sardual não vinha do tal bicho, mas vinha do tal mato. Foi para sublinhar essa hipótese que a Câmara Municipal, em 1934, mandou pintar um painel de azulejos que mostra exatamente uma figura feminina, é a Serra de Estrela, a dizer para um folião, é o folião do Sardual, a pedir-lhe que cante à guisa do Sardual. E ele está a responder-lhe que esse é outro Carrascal. O quadro é bom, é de um pintor que eu ainda conheci, o Gabriel Constante, e é hoje, de certo modo, o ex-libris da vila. Na parte mais antiga da vila, há ainda muitos monumentos que atestam esse passado ilustre do Sardual. Eu não posso citá-los todos, mas vamos percorrer sucessivamente a Igreja Matriz, a Misericórdia e o Convento de Santa Maria da Caridade. A Igreja Matriz foi construída no século XV. Penso eu que no mesmo local onde tinha existido um Paço Real, e, é claro, depois foi muito ampliada pelo tempo fora. Cada século foi pondo o seu gosto. Mas há aqui muitas coisas da época da fundação. Por exemplo, aquela série dos quadros, dos elementos de um retábulo, do chamado Mestre do Sardual. É uma pintura muito importante na história da arte portuguesa, não propriamente por os quadros serem obras-primas, mas porque eles marcam a passagem de uma pintura medieval, tipicamente medieval, para a pintura do Renascimento. É essa mudança que vem do estilo hierático, rígido da Idade Média para o humanismo do Renascimento, que aqueles quadros marcam. Está ali, por exemplo, uma Pietà de pedra, que é do século XV, portanto, da primeira igreja. É curioso que no altar próximo está outra Pietà, já maneirista. Entre uma e outra medeiam 200 anos. É interessante compará-las para ver como o mesmo assunto, visto em épocas diferentes, é completamente diferente. Esta é a Misericórdia, como estão a ver este pórtico, é da Renascença.
é dos meados do século XVI. É muito bonito, muito bonito. Lá em cima tem a cena da Misericórdia. O próprio interior é muito curioso. Tem na Capela Mor uma decoração de azulejos que é única no país. Outro monumento cheio de poesia e de lenda é esta igreja do convento de Santa Maria da Caridade. Ela está também cheia de curiosidades. Eu limito-me a chamar-lhes a atenção para este túmulo. Isto é o túmulo do primeiro primaz do Brasil. No Brasil as pessoas gostam tanto de saber a história da sua terra e poucos brasileiros sabem que terão que vir aqui ao Sardual para ver a última morada daquele que foi o primeiro primaz do grande país que é o Brasil. O outro monumento que não posso deixar de lhes mostrar é este pequeno relicário. É uma peça de arte Nanban, portanto uma coisa japonesa, do século XVII, 1600 e pouco, que um português, aqui do Sardual, que foi até ao Japão, e quando lá estava, encomendou a pintores japoneses uma imagem de Nossa Senhora com um menino. E eu vou-lhe mostrar. É esta. É evidente que isto é feito sob uma estampa, uma gravura ocidental, porque esta Nossa Senhora e este menino não são asiáticos, e ele mandou isto para o Sardual, para a esposa, uma Dona Jerónima Parada de Mendonça. O relicário chegou aqui e ele é que não chegou. Morreu enquanto andava por lá pelo Oriente. Por isso, a viúva deixou a peça carinhosamente à misericórdia da sua terra, em homenagem ao seu marido. Esta peça que eu estou a mostrar já tem dado volta ao mundo, porque no Japão, na América, na Inglaterra, em todo o mundo, se espantam como é que aqui um homem da Europa, lá nos confins da Ásia, consegue fazer em arte Nanban uma peça tão ocidental. Eu também me emociono olhar para isto, até porque isto não é único. A gente do Sardual deu volta ao mundo. Eles andaram na China, andaram na Índia, andaram no Brasil, eles deram volta a todo o mundo. Bom, isso é muito emocionante. E esta pequena peça, que hoje pertence à Misericórdia de Sardual, é uma das maravilhas que provam, que documentam o ecumenismo e a ação humana dos portugueses no mundo. Senhores telespectadores, o meu tempo está a chegar ao fim e eu queria concluir com uma confissão. Só conhecia o Sardual de passagem, nunca tinha penetrado nestes bairros antigos, nestas veredas e labirintos da memória. O Sardual foi para mim uma revelação. É uma terra antiga, histórica,
monumental, sentimental, inesquecível e injustiçada. Eu não compreendo, sinceramente, como é que uma terra com tanta beleza e tanta história pode ter ficado assim, à margem da programação turística portuguesa. Isto faz lembrar Óbidos. Se me não me engano, o Sardual é uma espécie de última Moura encantada do turismo português. Como sabem, a Moura encantada é a Moura que ninguém conhece, de quem só se ouviu falar, mas a certa altura vem o príncipe e descobre-lhes o encanto. Ou me engano muito, ou o Sardual vem a ser um dos grandes destinos turísticos do turismo português do futuro.